Oi, gente. Hoje nós estamos aqui no terceiro vídeo, tá? Da série que eu tô assim fazendo com vocês, falando sobre Sem Fim, tá? E assim, eu vou falar pra vocês de um momento que eu vivi quando eu tava morando lá nos Estados Unidos, tá? Eu e o Felipe, a gente já tava há um tempo sem se falar, sem se encontrar, né? A gente tinha se afastado realmente. E eu fui morar nos Estados Unidos por um tempo. E quando eu tava lá, eu tive. Eu nunca vou explicar pra vocês, não é um sonho, sabe? Eu costumo dizer, assim, eu acho que o nome exato, eu acho que é estado de vigília, sabe? Você não tá nem dormindo nem acordado, você tá assim, sabe? Entre os dois, nesse meio plano. E aí eu comecei a me ver caminhando por um ginásio, que era um ginásio, né? Eu reconheci como um ginásio. E eu caminhava por ali, não entendia por que eu tava ali, o que eu tava fazendo naquele lugar. E aí eu me lembro que eu vi uma porta e que eu senti que eu tinha que entrar naquela porta, né? E quando eu cheguei lá dentro, eu vi o Felipe. Ele tava lá dentro e tinha assim um espelho muito grande, um espelho enorme. E ele tava em frente ao espelho parado assim, sabe? Olhando, um olhar muito parado. E ele tinha uma barba. Ele tinha uma aparência muito ruim, sabe? Uma aparência assim de uma pessoa deprimida, debilitada. Ele tava muito, muito, muito mal. E aquilo me fez me sentir assim também. Eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza, uma dor muito grande, sabe? E eu queria falar com ele, mas ele não me olhava, era como se ele não me escutasse. Até que, de repente, ele focou, né, assim, conseguiu me olhar pelo espelho e ele falou que, né, finalmente eu tinha ido, né, você veio. E eu falei, ué, mas você tava me chamando, você conseguiu me chamar? E ele falou que sim, que tava muito difícil falar comigo, mas que ele tinha conseguido. E aí a gente ficou ali, né, conversando, e eu no livro eu conto direitinho, ponto a ponto, como foi aqui, como eu expliquei no outro vídeo, não dá tempo, né? E eu me lembro que a gente saiu daquele lugar, eu consegui tirar ele dentro daquela sala, ele me mostrou o lado de fora, tinha umas pessoas sentadas, uns homens sentados no meio fio, ele sentou com eles, um povo muito esquisito, sabe, muito estranho, tudo triste, sabe, uma energia pesadíssima. E aí depois a gente retornou para esse lugar, onde tinha esse espelho, e ele ficou lá, e eu fiquei com muita dor de deixar ele ali sozinho, porque eu na vida que eu tava, né, assim, eu tava chateada com ele, eu tava magoada com tudo que aconteceu, então, tipo assim, eu não pensava nele. Mas ali, espiritualmente, eu e ele, um amor tão grande que tinha dentro de mim, tão grande, mas um amor tão grande que eu sentia que aquele amor passava pra ele, sabe? Eu queria que ele ficasse bem. E aí eu fiquei com muita dor, porque eu falei, eu vou ter que ir embora, eu sabia que eu tinha que ir. E eu ia ter que deixar ele ali daquele jeito que ele tava. E aí ele falou que, né, que ia sentir minha falta, uma coisa assim. E eu simplesmente abri meus olhos, né, e voltei, né, pra terra, né. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas aí quando eu consegui dormir, quando eu acordei, eu fui pra escola lá nos Estados Unidos e eu falei, não quero saber disso. Só que aí não adianta, né? Quando é pra ser, a gente não pode mudar, né? O destino da gente. Eu tava saindo com um menino lá dos Estados Unidos e eu fui na casa dele naquele dia. Eu nunca tinha ido. E aí quando eu cheguei lá, que eu olhei pros números da casa dele, que aqui nos Estados Unidos as pessoas têm uns números nas portas, nas paredes, assim, gigantescos, né? Uns números desse tamanho. Os 4 números da casa dele eram exatamente os 4 números finais do telefone da casa do Felipe. E eu sei até hoje, mas não posso falar aqui, porque senão todo mundo vai saber que é ele, né? Aí eu falei, não acredito. Peguei, liguei pra minha irmã, né, no Brasil, e falei pra ela que o que tinha acontecido e pedi pra ela descobrir o que estava acontecendo com ele. Porque eu já tinha acontecido algumas vezes essas coisas no Brasil, entendeu? Eu já tinha ficado doente quando ele estava doente, então normalmente a gente já sabia que eu sentia o que ele sentia. Então
A minha irmã tinha uma amiga que era irmã do namorado da irmã mais velha dele e ela ligou pra ela, conversou, perguntou e rapidamente ela deu notícias. Então parece que ele tinha um negócio de carro, oficina, uma loja, sei lá o que que era. E faliu, o negócio quebrou. E ele tava muito deprimido, ele tava muito mal. Ele tava arrasado e ele tava bebendo e ele tava, sei lá, sabe, eles falaram um monte de coisas lá, eu nem toco muito nesse assunto do livro, porque ele diz que ele não gosta dessa parte. E ele ficou, parece que ele ficou muito mal mesmo. E aí, o tempo passou, eu não tinha o que fazer, né? Eu orei por ele e pronto. Quando eu já tava no Brasil, eu tive esse mesmo sonho, de novo. No mesmo lugar, o mesmo espelho. Só que ele tinha feito a barba, ele tava, sabe, ele tava muito bem. Ele tinha luz. E aí eu fiquei muito feliz. Quando eu acordei, né, assim, eu contei pra minha mãe, pra minha irmã e pra, no caso no livro Teresa, né, que é o nome que eu dei à pessoa que trabalhava na minha casa desde que eu era pequena, eu contei pra elas o que tinha acontecido. E aí acho que passou uns 2 dias, eu e minha mãe saímos do prédio e encontramos com a mãe e a avó dele na rua, né? E acho que elas super felizes, né, de encontrar com a gente. A gente tinha muita ligação, né, as duas famílias sempre foram muito ligadas. E aí a gente ficou conversando e minha mãe rapidamente aproveitou para perguntar por todos eles. Aí perguntou, como é que tá a Lúcia? Porque a irmã dele tem o mesmo nome da minha irmã, sabe? Elas têm o mesmo nome, então no livro também elas têm o mesmo nome, Lúcia. E perguntou pela Carolina, a mais velha, e claro, pelo Felipe. E aí a mãe dele falou que ele estava bem, que ela estava muito feliz, porque ele passou por um período muito difícil, mas que agora ele tinha reaberto um negócio naquela semana e que ele estava muito bem de novo, que ele estava feliz, estava sorrindo. E ele era um filho que dava muita preocupação para ele, sabe? Eles se preocupavam muito com ele. E aí a gente soube que ele estava bem. Eu falei, nossa, nem acredito. Aí a minha mãe, quando elas foram embora, falou para mim, né, sem comentários, né, você acertou de novo. E aí a gente nem ficou tentando pensar o porquê daquilo, porque não tinha explicação mesmo, a gente não entendia nada do porquê que eu era assim, né? E aí eu sei que passou. E depois que a gente se reencontrou, né, eu e o Felipe, né, a gente passou uma noite no telefone, eu também conto isso no livro. Foi uma noite mesmo, gente. Tipo, ele me ligou 11 horas da noite, a gente desligou o telefone 4 horas da manhã. A gente passou a limpo a vida da gente naqueles anos, sabe? Começamos a contar tudo do que vinha desde os 12 anos. E ele levou um susto, né? Porque a gente tinha 23 anos, né? Exatamente. E aí ele também me contou que ele recebeu uma revelação dessa. Depois, no outro vídeo, eu conto pra vocês como é que foi isso. Ele me contou também que uma pessoa tinha falado tudo isso pra ele também. Quando ele tinha... há uns 2 anos antes desse telefonema. E aí, nesse dia, ele me perguntou, né, se eu sabia qual tinha sido a data desse sonho. E eu falei que foi no dia 17 de abril, né? Eu me lembro, foi 17 de abril. E aí ele falou pra mim que foi quando ele realmente perdeu o negócio dele, sabe? Ele falou, foi o dia que a minha loja faliu, a oficina, não lembro, não sei direito, não entrei em detalhes, eu sei que foi o dia que ele perdeu tudo. Então, eu fiquei assim muito assustada, porque eu vi que realmente era real. E ele também ficou muito impressionado da gente ter conseguido se encontrar espiritualmente, né? E ele ter me contado isso tudo lá, ele me mostrar que estava mal. E eu tentar ajudar ele, né? Sem estar fisicamente perto dele. E assim somos nós dois, né? A gente é assim até hoje. A gente tem uma ligação muito forte. E eu acho que tudo isso tem uma explicação, né? Um dia a gente vai saber o porquê. Eu disse, que é o que eu digo, eu acho que isso tudo aconteceu e o meu propósito de vida é de escrever sem fim, contar isso tudo pra vocês. Mas assim, gente, foram muitas coisas que aconteceram, mas eu digo pra vocês, é tudo extremamente real e é mágico, né? Bom, eu volto com vocês no próximo vídeo, que vai ser o quarto, contando mais coisas, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.